terminar no horário certinho. Aleluia! 1 Coríntios 11, tá bom, pessoal? Vocês encontraram aí? A gente vai ler a partir do 23, tá bom? Eu vou ler e vocês acompanham. Hoje, culto de ceia, vamos ler a palavra. Não, culto de ceia, pessoal, não tem que ser obrigatório a palavra de ceia, tá? A palavra de Deus, ela sempre é palavra de Deus, não importa onde seja lido, é a palavra de Deus. Mas eu tenho o costume de culto de ceia, quando eu tenho oportunidade de pregar em alguma igreja como convidado, ou no nosso ministério mesmo, eu tenho o costume de pregar a palavra de ceia. Ah, mas toda a ceia que você prega então é a mesma pregação? É, a mesma pregação. Paulo falou, não vos canso de dizer as mesmas coisas. Vai fazer 25 anos que todo culto de ceia eu prego a mesma pregação, pelo menos a mesma palavra, né? A palavra sempre Deus ele dá a revelação na hora, mas o texto bíblico é o mesmo. Olha lá, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui é dado, tá, irmão? Talvez a sua Bíblia esteja partido, mas é dado. O corpo de Jesus não foi partido, quem é partido é o pão. O corpo de Jesus foi dado por nós. Fazer-se memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, a Santa Ceia, ela deve ser feita até o dia que Jesus vir buscar a igreja. A ceia, ela é um memorial, e a ceia é uma profecia. Fazemos isso em memória dele até o dia que ele voltar. Quando a igreja ceia está dizendo, eu ceio em nome, porque Jesus morreu para me salvar, e eu estou dizendo que já já ele vai voltar para nos buscar. Aleluia! Vamos lá então. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado e do corpo e do sangue do Senhor. Esse indignamente aqui, pessoal, a gente vai entender o que Jesus quer dizer, porque nós somos pecadores, falhos, mas podemos tomar a ceia com dignidade. Tem muita gente que não toma a ceia com dignidade. Nós vamos mostrar isso daqui decorrer o tempo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não pode me examinar, nem eu te examinar. Tinha o tempo que o diácono da igreja, o pastor, apontava, aquele irmão não pode tomar, não dá para ele, aquela irmã não pode. Mas glória a Deus que nós temos conhecido a palavra de Deus, e esse tempo já passou, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia acima de qualquer coisa. Amém, meus irmãos? Olha o que ele vai dizer só. Porque o que bebe e come dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Tomar ceia de qualquer jeito, complicado, hein? Para sua própria condenação. Por causa disso, entre vós, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por que na igreja tem gente fraca, tem gente doente, tem gente dormindo espiritualmente? O fraco é aquele que não tem força para ir para a casa de Deus. O doente é aquele que você está dando o antídoto da palavra, mas ele não quer tomar mais, ele joga fora. E os que dormem é aquele que está ouvindo a palavra de Deus, mas não está praticando. Tudo isso por quê, irmão Regis? Às vezes é por causa da ceia, tomando de qualquer jeito. Olha só, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode tomar teu assento, irmãos. Aleluia. Pessoal, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ela serve para resolver alguns problemas que estavam tendo na igreja. Dentre esses problemas, é a questão da ceia. O que acontece, diaconisa Josefa? Nos tempos do Novo Testamento, além de fazer a parte espiritual, que é o pedacinho de pão
e o cálice que eles tomavam, levando uns para os outros, Letícia, eles também tinham o que eles chamavam de banquete, chamado de festa do amor, ou a festa do amor ágape, festa do amor de Deus. Todo o culto de ceia, eles faziam como que um grande banquete, igual aquela ceia de Natal que nós fazemos no fim de ano. Eles faziam isso, mas em toda a ceia. Então cada um levava o seu prato de comida, cada um levava alguma coisa sua, e chegava na igreja, isso era dividido em comunhão entre todos os irmãos, porque na cultura judaica, a comer junto com alguém fala de comunhão e de intimidade com aquela pessoa. Mas tinha um problema na igreja de Corinto. Eles faziam as próprias ceias e faziam turminhas. Cada turminha participava da sua ceia, e aquele que era mais pobre, às vezes não tinha o que comer, não comia nada, e tinha esses grupinhos. E sabe o que Paulo vai dizer? Que eles se reuniam na igreja, não para melhor, mas para pior. Já pensou, pastor Ezequiel? A igreja é lugar de vir para sempre melhorarmos. Mas na igreja de Corinto, cada culto, eles ficavam pior ainda. Isso na igreja. Já pensou? E o que Paulo vai fazer agora? Paulo vai trazer para eles, vai despertar eles para o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Aí ele vai começar dizendo o que Mateus, Lucas e Marcos escreveram. Porque eu recebi ele vai dizer, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, além de Paulo ter os próprios ensinamentos, lendo a palavra de Deus, e aquilo que os outros apóstolos tinham feito, ele também recebia a mensagem direta de Jesus Cristo. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, Deus revelou para ele a questão da ceia, do mesmo jeito que os discípulos que andaram com Jesus tinham visto. Ou seja, eles escreveram nos evangelhos aquilo que eles viveram. Paulo não viveu aquele momento, mas Jesus ressurreto revelou para Paulo essas coisas grandiosas da ceia. O que eu quero dizer nessa manhã, nessa primeira palavra revelada? Deus tem revelação para entregar para crente que ora e para crente que busca a presença de Deus. Deus tem coisas grandes para dar para mim, para dar para você nessa manhã. Aleluia! Aleluia! Ele vai dizer que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aí ele deu graças, depois ele partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O que Paulo está dizendo para nós? Que aquele pão que eles pegavam, que eles oravam, depois de orar eles partiam, cada um comia um pedacinho, representava o que? Representava o corpo de Jesus Cristo morto na cruz do Calvário, para trazer salvação para mim e para trazer salvação para você. Então o primeiro propósito da ceia é se lembrar que Jesus morreu para nós recebermos a salvação. Aleluia! Aleluia! Ele vai dizer, fazer isso em memória de mim. Essa palavra memória no grego significa o seguinte: você viver o agora, como se você estivesse vivendo esse momento lá no passado, juntamente com Jesus. Então você tomar a ceia agora, em memória dele, você precisa criar dentro de você, como se você estivesse participando lá naquela ceia com Jesus. Porque a última Páscoa foi a primeira ceia e a única dos discípulos com Jesus, onde a próxima vai acontecer o dia que Jesus voltar. Jesus falou que quando ele voltar, nós cearemos com ele lá no reino de Deus, lá na glória, lá nos céus. Amém? Então, enquanto ele não volta para arrebatar a igreja, nós temos aqui entre nós, mas sempre com esse pensamento: o pão representa o corpo de Cristo. Muitas vezes se erraram na história da igreja. Uma época se dizia que o pão era transubstanciação. O que é transubstanciação? O pão se tornava um pedacinho do corpo e o vinho se tornava um pedacinho do sangue. Está errado.
Não existe transubstanciação. O pão continua sendo pão, o suco de uva ou o cálice de vinho continua sendo os mesmos elementos. Eles são consagrados, mas não se transformam. Quem está entendendo diz amém. Uma outra doutrina errada foi a doutrina da consubstanciação. O que é consubstanciação? Consubstância. Ensinavam que após orar no pão, após orar no suco de uva, não se transformava no corpo e no sangue de Cristo, mas a partir desse momento passava a ter misticamente elementos do corpo e do sangue. Também está errado. Misticamente é espiritualmente. O pão não passa a ter elemento místico do corpo de Cristo. O vinho não passa a ter elemento místico do sangue de Cristo. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Mas agora consagrado representa o corpo e o sangue da nova aliança. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Quando ele está dizendo que esse cálice agora é a nova aliança, ele está dizendo para os seus leitores que a aliança mosaica ficou para trás, a aliança da lei ficou para trás, porque o próprio Deus falou para Jeremias, no capítulo 31, que ele faria uma nova aliança com o seu povo. Qual que é essa nova aliança? É a aliança não baseada no sangue de cordeiro, não baseada na lei escrita de Moisés, mas baseada no próprio corpo e no próprio sangue dele derramado na cruz. Para quê? Para que através de Cristo nós recebamos a vida eterna e no dia do arrebatamento a igreja vá para a glória morar com o Senhor. Aleluia! Ele vai continuar dizendo: porque todas as vezes, olha, todas as vezes, isto é coisas da denominação. A igreja tem que ser uma vez por mês, a ceia tem que ser uma vez por ano, a ceia tem que ser uma vez por mês, a ceia tem que ser de tanto e tanto tempo. A Bíblia não dá diretriz para quando que pode e quando deve fazer o culto de ceia, mas a Bíblia diz todas as vezes. Todas as vezes, ou seja, todas as vezes que você se reunir com o Senhor para ceia, esse culto tem que ser em memória do Senhor. A igreja primitiva ceiava todos os domingos. Todo primeiro dia da semana eles participavam da ceia. Você vai ver isso em Atos 42, você vai ver isso em Atos capítulo 4, você vai ver isso em Atos capítulo 19, capítulo 22, capítulo 20. Por quê? Era o costume deles. Nós temos o nosso costume ocidental de cear aqui na missão primitiva Testemunhas de Cristo, uma vez ao mês. Mas se é uma vez ao mês, se é uma vez ao ano, se é uma vez na semana, se é todos os dias, não importa quantos dias e quais dias são, irmão Regis, o que importa é que todas as vezes, como diz a Bíblia, que se reúne é para fazer em memória do Senhor. Aleluia! Porque eu vejo muita gente, às vezes, criticar a ceia dos outros. Irmãos, vocês nunca vão ver eu aqui falar das igrejas dos outros, porque o problema da igreja dos outros, o problema é deles. Nós temos que focar na nossa salvação. O que nós devemos fazer, é claro, é desmascarar as heresias que dizem por aí, as coisas erradas que fazem por aí, porque isso é bíblico, pastor. Por quê? Porque Paulo denunciava os falsos mestres, Paulo denunciava os falsos irmãos, Paulo apontava, mostrava os erros doutrinários que haviam, mas Paulo também trazia a solução. Aleluia. Então nós não nos importamos com a liturgia que as igrejas por aí fazem, mas nós nos preocupamos em ensinar para a igreja quando essas igrejas fazem algo errado, porque isso é bíblico. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão também participando na rede social. Irmã Elisângela Madara, Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Irmã Elisângela, conheço ela tem
Não vou falar não, porque senão vai falar a idade, né? Deixa em paz. Elas, irmãs dela, lá no Jardim Sinhá, a bênção de Deus. Mas continuando aqui, meus irmãos, porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O culto de ceia, então, Letícia, presbítero Regis, irmã missionária Cidinha, o culto de ceia para quê? Anunciar a morte do Senhor. Todas as vezes que eu ceio, eu estou anunciando: Jesus morreu para nos salvar, Jesus morreu para nos salvar, Jesus morreu para nos dar vitória, Jesus morreu para nós morarmos no céu, Jesus morreu como uma morte substitutiva. Nós merecíamos morrer, porque somos pecadores e estamos debaixo da ira de Deus. Jesus Cristo veio para pagar o preço. Senhor Pai, resumindo, Pai, quanto que eles valem? Eles valem a vida do justo, do Filho de Deus. Eu pago, eu entrego a minha vida, eu substituo a morte deles pela minha morte, e fomos comprados pelo sangue de Cristo. E hoje não somos mais, não temos mais a ira de Deus sobre nós, mas hoje nós temos o amor de Deus que nos faz morar no céu. Aleluia! Por causa da morte de Cristo, Ele nos mandou duas coisas: primeiro, a misericórdia de Deus; segundo, a graça de Deus. A misericórdia significa ter dó da miséria de alguém e de coração, ou seja, a ira de Deus que estava sobre nós por causa de Cristo foi trocada pela misericórdia. Deus olha e tem dó dos nossos pecados, de nossas mazelas, e de coração Ele tem dó da natureza caída que está em nós, e por causa da misericórdia Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos. O que nós merecíamos? Afastamento de Deus, treva, inferno, angústia, dor, e para toda a eternidade permanecer no lago de fogo por causa da desobediência contra o nosso Criador. Mas a misericórdia, ela fez com que Deus não nos desse aquilo que nós merecíamos. Quem está entendendo, diga amém. Você está aqui hoje, nesta manhã, é pela misericórdia de Deus, é porque Ele olhou, ficou com dó da nossa miséria de coração e mandou Jesus Cristo para morrer por nós, para nós termos a vida eterna. Aleluia! Mas a morte de Cristo também nos traz a sua graça. A palavra graça significa amor imerecido. O que significa isso? Nós não merecíamos nada de bom, mas por causa da graça de Deus, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, o que aconteceu? Nós não merecíamos, mas mesmo não merecendo, por causa de Cristo, a graça está sobre nós, o favor não merecido está sobre nós. É o grego charis. O que ele fez com isso? Ele derramou sobre nós a salvação. A graça nos faz dar aquilo que não merecíamos. Se a misericórdia não dá o que você merecia, a graça te dá o que você não merecia. Com a misericórdia Ele nos tira do inferno, com a graça Ele vai nos levar para o céu nessa manhã. E pode ser hoje a volta de Jesus, igreja. Não precisa nenhum sinal se cumprir para a vida dele. A vida dele é iminente, vai acontecer logo, logo, e a qualquer momento. Te prepara, igreja do Senhor. Você que está ouvindo na rede social, se prepara, Jesus está às portas. Recanta lá, Braturian Tenebria. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem sentir a presença de Deus nessa manhã? Levanta a tua mão e exalta Ele neste lugar. Você é batizado no Espírito Santo, você fala em línguas, você é cheio do poder de Deus, você é pentecostal, você é continuista dos dons, você acredita que os dons espirituais estão na igreja até a volta de Jesus. Então receba a presença de Deus na tua vida, a presença que cura, a presença que restaura, a presença que renova, a presença que modifica, a presença que faz novo, a presença que está aqui para te levantar, a presença que está aqui para te ajudar, a presença que está aqui para te encher, a presença que está aqui
Examine-se, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue e do corpo do Senhor. Igreja, sabe o que é tomar a ceia indignamente? Não o que igrejas dizem, o contexto bíblico. Tomar a ceia indignamente é tomar a ceia sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. Traduz para mim, irmão Alexandre. É você participar do culto de ceia de qualquer jeito, como se fosse qualquer culto, como se fosse qualquer. Eu vou lá, é mais um culto, eu como pão, bebo cálice, eu canto uma musiquinha, ou eu prego, ou eu dirijo o culto. Não, irmão, o culto de ceia é com um propósito, em memória de Jesus e anunciar que Ele vai voltar. A igreja de Corinto se reunia para o culto para quê, irmã Letícia? Para banquetear, para mostrar que tinha mais poder aquisitivo que os outros irmãos. Levava aquela bandeja grande cheia de comida e de bebida, não convidava o outro e se mostrava. Paulo vai dizer: não, gente, vocês estão ceando para condenação, vocês estão ceando carnalmente. Aplicando para nós hoje, quando nós viemos para o culto de ceia, por qualquer outro motivo, até eu vou para a ceia porque eu estou dirigindo a igreja e tem que ir, né? Se eu fizer isso, irmão, eu estou tomando para minha condenação. Eu vou porque eu sou porteiro e eu tenho que abrir a igreja, né, pastor Ezequiel? Eu tenho que abrir a igreja, chegar antes dos irmãos, chegar lá, tá tudo bonitinho. Se você vem só para isso, é para sua condenação. Eu vou para a igreja porque, sabe, né, eu faço parte do grupo das irmãs, ou porque eu falei que eu ia, ou porque senão aquele pastorzinho chato vai me mandar mensagem no WhatsApp, perguntar porque eu não fui. Irmãos, pastor, dirigente da igreja, ele vem, ele abre a igreja, fecha a igreja, acabou. Pastor não. Aqui nosso pastor presidente, pastor Evanilson, nós conhecemos como ele é. Sigamos sempre o exemplo do nosso pastor presidente como espelho. Pastor, ele liga. Pastor, quer uma visitinha? Vamos fazer uma oração? Ele visita. Pastor, ele fala: tá tudo bem com você, irmão? Se não tiver, você pode ser de madrugada que a gente te atende. Igual já aconteceu, né, irmã Carmelita? A gente atender a serva de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus tem colocado pastores, homens de Deus em nossa direção. Mas nós muitas vezes queremos oba-oba. Porque mas lá ele é pastor? Ou ele é dirigente de igreja? Irmã Cidinha, dirigente de igreja está cheio, pastores são poucos. Irmão Regis, dirigente de igreja está cheio, pastores são poucos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmã Neuza, pastores de igreja são poucos, dirigente de igreja tem bastante. Quem está entendendo diz amém. Amém. Glória a Deus. Pregar bonito é dom, cantar bonito é dom. Vou ficar naquela igreja porque aquele pastor prega tão bem. Mas será que além de pregar bem, ele apacenta os irmãos? Ele ora por vocês na madrugada? A Bíblia diz que o pastor, ele vela pelas ovelhas. Porque naquele grande dia, irmão, você está pensando que você vai se apregar? Jesus, cheguei. Não. O pastor, ele vai chegar com o seu rebanho. Senhor, aqui está o rebanho que o Senhor permitiu eu cuidar. Do teu rebanho está aqui. Nenhuma ovelha se perdeu. Por isso você precisa ter uma igreja, um pastor, e obedecer o homem e a mulher de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos terminar aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Olha como que Paulo é otimista. Ele não está dizendo examine-se o homem a si mesmo, e dependendo como for, não come, não participa, vai se consertar, depois você volta. Não, ele está aqui dizendo a misericórdia de Deus, irmã missionária Cidinha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, faça uma leitura introspectiva. Introspecção é algo interno. Faça uma reflexão introspectiva acerca
Senhor representado no suco e no pão. Quem está entendendo diz amém. Olha como ele é otimista. Examine sobre si mesmo e coma. A vontade de Deus é que você participe. A vontade de Deus é que você faça parte. A vontade de Deus é que você esteja ligada no corpo de Cristo, que é a igreja. Só para a gente não esquecer, a ceia também não pode ser tomada por qualquer um. A ceia, ela precisa ser batizado nas águas, estar em comunhão com Cristo e comunhão com a igreja do Senhor. Ah, pastor, mas me mostra na Bíblia onde tem um versículo dizendo que tem que batizar nas águas. Para poder ceiar, não tem nenhum versículo na Bíblia mostrando desse jeito. Para participar da ceia, tem que batizar nas águas. Porém, essa resposta está numa leitura simples. Toda a igreja do Novo Testamento, ninguém tomava ceia sem batizar, porque o batismo era a primeira coisa que se fazia. Aceitou Jesus, era discipulado, tem um riozinho ali, já desce as águas, já volta, já vamos ter comunhão com os irmãos, já tem culto, já tem ceia e já está tudo certo até a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Batizado nas águas, comunhão com Cristo, comunhão com a igreja do Senhor, porque a igreja significa a reunião dos chamados para fora. Ninguém sozinho é igreja, ninguém sozinho, aleluia, faz nada. A igreja é o corpo de Cristo reunido para juntos adorar o Senhor. Eu fico preocupado com esses irmãos que vejo por aí, ministro de louvor. Irmão, fecha teu olho, agora é só você e Deus. Como assim só eu e Deus? A Bíblia diz que é comunhão, só eu e Deus aonde? É nós e Deus. Amém, meus irmãos? Aí ele vai dizer, por causa disso é entre vós muitos fracos doentes e muitos que dormem. Irmão, tomar a ceia de qualquer jeito faz a pessoa ficar fraca, não consegue mais ir para a casa de Deus. Outros ficam doentes, não conseguem se alimentar da palavra de Deus. Ouve, mas não pratica. Outros dormem, sono da indolência. Deus está falando, ele até está corporalmente no culto, mas está fazendo qualquer coisa menos adorar o Senhor. Sabe o que isso significa? Pessoas que estão ou fracos, ou doentes, ou dormindo. Ninguém tem que fazer igual eu, amém? Também não estou pegando no pé de ninguém, cada um sabe de si, mas quando eu venho pro culto, tem aquele negócio chamado não perturbe no celular, eu aperto não perturbe. Só tenho 2 horas, irmão, no domingo para adorar a Deus. Eu vou ficar atendendo, a não ser que seja algo extraordinário, não vou. Estou falando vocês, estou falando eu. Também não estou dizendo que vi ninguém aqui hoje fazer isso. Estou falando porque tem a ver com a pregação, tem a ver com dar valor para o culto de ceia, e tem a ver com o Espírito Santo está mandando falar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porque hoje em dia é assim, pastor, Deus te usa para o senhor dar uma bronca, no final as pessoas, você vê, pastor, ele está falando para mim. Está falando para você mesmo, mas não é porque ele viu, é porque Deus mostrou, é para você mesmo. É para mim, sim, é para você. Mas na direção do Espírito Santo. Amém, pessoal? Olha o que ele vai dizer para terminar. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você tiver a percepção, a orientação de Deus espiritual, e saber quando é que você está errado, julgar a si mesmo e se consertar, sabe o que acontece? Não vem julgamento de Deus sobre a tua vida, você já se conserta. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. A palavra às vezes é dura, Jesus às vezes fala duro, o pastor presidente às vezes pega no pé. Sabe por quê? É Deus usando para a gente não ser condenado com o mundo, irmã. Aleluia! Deus chamou ovelha, Deus não chamou bode. Aleluia! Quem está entendendo diz amém. Amém. A ovelha ela ouve, e ela medita, e ela conserta o que precisa. Amém. Pastor também é ovelha, amém, gente? Amém. O bode não. O bode ele põe os pés para trás e vem para cima e dá chifrada. Igreja é lugar de ovelha. Aleluia! Então tem que
concordar com tudo que os pastores falam de boca fechada? Não, você tem que concordar com a palavra de Deus. Amém? O dia que eu aqui fugir da direção da palavra de Deus, você pode pegar no meu pé, que eu vou refletir sobre o que eu falei, sobre o que eu fiz. Amém, pessoal? Pastores são seres humanos e são falhos, igual você também é ser humana e falha igual eu, igual todos nós. Vamos terminar. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então, nesta manhã, pessoal, fica com esta palavra. Amém? Deus abençoe a tua vida. Pastor presidente vai estar fazendo a segunda, vai continuar dando seguimento à segunda parte, que é a parte da ceia. Vamos ceiar diante do Senhor, mas fica com essa palavra, o culto de ceia. Não que os outros cultos você pode fazer de qualquer jeito, nenhum pode, mas o culto de ceia é o principal culto em memória de Cristo. Eu venho para o culto de ceia porque eu venho para trazer em memória a morte de Cristo na cruz. Eu venho para o culto de ceia para anunciar a morte dele, que ele morreu para nos salvar, até que ele venha. O culto de ceia é um memorial e uma profecia. Eu estou memorizando, Jesus morreu por mim, e estou profetizando, ele vai voltar para me buscar. Quantos podem dizer amém, aplaudir a Jesus essa manhã? Pastor presidente.